Obrigado pelo convite, a oportunidade de apresentar esse projeto, que é um projeto, vamos falar assim, binacional, né? Projeto entre geólogos do Brasil e geólogos da Argentina. Então, eu já posso falar que o nome do projeto seria Carboproxys, porque você está se referindo a proxy para hidrotermalismo e dolomitização em reservatórios carbonáticos. Né? Então, proxy, então, proxy seria indicador de processo de dolomitização. Tá? No caso, pode ser indicadores geoquímicos, né, e sedimentológicos petrográficos. Então, é um projeto financiado pela Petrobras com duração de 36 meses, 3 anos e meio. 42 meses, obrigado, só 3 anos e meio, e tem um vínculo com o geólogo do CEPS, a nossa interlocutora, a doutora Rosilene Menezes. Começou esse ano, começou no mês de abril, por aí. Fizemos aqui alguns avanços. Tá, então, para fazer esse roteiro de apresentação, vou falar um pouco sobre os objetivos desse projeto, a equipe que compõe o projeto, as áreas de estudos na Argentina e também aqui na Bacia de Santos, com o Pré-Sal de Santos. Falar um pouco sobre os métodos e os produtos que a gente precisa entregar ao final desse projeto. O objetivo central seria caracterizar a compreensão de processos deposicionais e diagenéticos oriundos da precipitação de carbonatos hidrotermais, né? E ver processos associados com diagênese com dolomitização. Então, esses processos de dolomitização são muito importantes na questão de qualidade do reservatório, que vai influenciar no armazenamento de isocarbonetos, e se tem uma dúvida sobre a origem desses carbonatos. Uma das possibilidades é que seriam carbonatos hidrotermais e carbonatos que estariam no reservatório do pré-sal. E no Brasil nós não temos floramentos hidrotermais, pelo menos não caracterizadamente comprovados, né? Então, ou tem alguns que estão sendo estudados, como falam deles aqui. Por isso que a gente tem análogos na Argentina para poder entender um pouco sobre esses processos de dolomitização associado com carbonatos hidrotermais. O objetivo específico seria realizar perfis segmentológicos, modelos 3D de afloramentos, então são modelos que a gente vai usar escaneamento usando LiDAR, né? São métodos recém-desenvolvidos e que tem parceria aqui com o IAG, com o professor Carlos Groman e um aluno dele que vai estar acompanhando os trabalhos de campo na Argentina em afloramentos para fazer esse modelo digital. Vai haver também uma análise petrográfica e uma análise geoquímica dessas feições petrográficas que foram estudadas em lâmina, por exemplo. Então vai se fazer uma análise geoquímica fina, por exemplo, usando laser ablation, e também vai fazer um estudo sobre microtermometria de inclusões fluidas. Nós temos aqui um laboratório de microtermometria de inclusões fluidas, e o professor André Pestilho faz parte desse projeto. Ele vai estar junto com alguns alunos estudando essa parte de microtermometria com inclusões fluidas e datando esses carbonatos por 2 métodos. Para os carbonatos mais antigos, nós temos o método urânio-chumbo, que é um método que já vem sendo utilizado em rochas carbonáticas do reservatório pré-sal. Temos aqui um laboratório que está em fase de implementação de urânio-chumbo, no CPGEL, e temos parcerias internacionais também para isso. E pelo método urânio-tório, por quê? Porque na Argentina, parte desses carbonatos considerados hidrotermais ou travestinos, eles são de idades quaternárias, né? Então é possível, talvez, conseguir datar isso pelo método urânio-tório. Também tem uma proposta de implementar um método aqui de geociências no CPGEL, no laboratório coordenado pela professora Marli Babinski. Daí, então, a gente vai fazer um modelo genético conceitual, utilizando essas ferramentas
multiprox, que seria o cruzamento de diversos métodos geoquímicos com a petrografia que foi feita em escala de afloramento, a escala de detalhe, e assim, validação desses proxies, desses análogos, desses afloramentos na Argentina, com os carbonatos do pré-sal. Então, se você vai fazer teste de uso de ferramenta geoquímica para separar, seria uma rocha dolomitizada ou uma rocha não dolomitizada, você vai fazer esse teste nos carbonatos dos afloramentos da Argentina e ver se isso realmente funciona para o caso dos carbonatos do reservatório do pré-sal. Então aqui está o nosso grupo. Eu falo que isso aqui é uma foto selecionada, né? Porque quem seleciona as pessoas mais bonitas do grupo, né? Então, alguns não estão aqui porque não tem qualidade para estar na foto. Né? Então, desculpa, esqueci da professora Marli Babinski. Não, ela é uma mulher bonita e tal, né? Nossa diretora. Então, ela só não fez parte daquela foto porque ela estava muito ocupada. Mas ela faz parte, sim, do projeto. Ela está colaborando nessa parte de geoquímica de estrôncio. Então, junto com a professora Maria Helena, que está fazendo também parte desse projeto na parte de geoconologia e de geoquímica. O professor André Pestilho, como mencionei, é o nosso geólogo sênior, que está dando vários anos na Petrobras, então ele tem uma experiência, vasta experiência, não somente em microtermometria, mas em parte petrográfica e geoquímica de carbonatos. O professor Carlos Gruma vai estar apoiando a gente nesse mapeamento digital 3D. O professor Nicolás Strix, supõe, né, nem fazendo pose ele fica bonito, mas ele vai estar ajudando a gente nessa parte de geoconologia urânio-tório, além de outras ferramentas geoquímicas, né? Então eu vou estar coordenando esse projeto junto com essa equipe aqui, muito bem conceituada. E esse projeto, né, ele não existiria, na minha opinião, se não tivesse o apoio dos geólogos argentinos. Eles conseguiram me tirar das cavernas, né, mas eles não conseguiram deixar que eu trabalhasse com carbonato. Então, eu continuo trabalhando com carbonato. E temos aqui um apoio, um excelente apoio do professor Ricardo Astini, que é um dos melhores estratígrafos de bacias sedimentares do Mesozoico na Argentina. Temos aqui o nosso pós-doutorando aqui no Instituto Dr. Agustin Mois, que estudou também essas áreas, então está dando apoio, também está orientando os alunos, então fazendo parte desse projeto a nível de mestrado e doutorado. O professor Fernando Gomes também é um sedimentólogo, junto com Agustin e com Astini, com um foco mais de geoquímica. Okay? Então, temos as nossas alunas, algumas delas já estão aqui. Deixa eu falar, Laia está aqui. Cadê a Laia? A Laia não está hoje. Não está aqui. A Milagros Biglia, levanta a mão. A Milagros chegou há pouco tempo aqui, está começando o mestrado dela. Né? Então, a Milagros vai trabalhar com rochas consideradas carbonatos do travertino do pré-sal. Então, ela vai trabalhar com testemunhos marinhos, né? A Laia vai trabalhar com travertinos associados com depósitos vulcanoclásticos, chamados de porco. E temos também a Elisa Oliveira, que vai começar o doutorado dela com rochas do pré-sal. Está aí a Elisa, né? Então, a gente dividiu o trabalho entre essas alunas que estão trabalhando com pré-sal e as alunas que estão trabalhando com afloramentos na Argentina, tipo a Laia e a Natália Tolaba, que está para chegar. Okay? Então, ela vai estar trabalhando com travertinos não dolomitizados no norte da Argentina. Temos aqui também o nosso Santiago Sentorbi, está ali. Né? O Santiago começou o mestrado dele esse ano. Já fizemos campo juntos, já fomos para a Argentina juntos. Né? É um campo muito bom de se fazer, com bastante vinho Malbec, churrasco, né? E aí o Santiago está trabalhando com dolomitos, com rochas dolomitizadas da bacia de Neuquén, são carbonatos da bacia de Neuquén. A Lana Sheila, ela está trabalhando com rochas hidrotermais do Nordeste do Brasil, do Rio Grande do Norte. Então ela está
concluindo mestrado, acho que até o ano que vem já tem bastante dados evoluídos sobre a orientação da professora Maria Helena. E o Alexandre Lobo é um engenheiro, ele faz mestrado no IAG e ele é especialista nessa parte de tecnologia de mapeamento tridimensional. Então, sob a orientação do professor Carlos Groma. No próximo mês, receberemos aqui um novo pós-doc, que é o Dr. Vitor Azevedo. Ele fez doutorado na Irlanda, na Europa, então ele acabou de terminar o doutorado e está vindo para cá para ajudar nessa metodologia, na implementação dessa metodologia urânio-tório e também na parte geoquímica. Então, as áreas de estudos, que eu estou falando da área de estudo principalmente do Santiago, né, que é a bacia de Neuquén. Esses são os afloramentos que a gente estudou ao longo dessa viagem de campo, feita em abril desse ano, né? Fizemos uma espécie de transecto com vários afloramentos, todos os afloramentos com sequências carbonáticas, algumas dolomitizadas e outras não. Foi feita uma extensiva coleta de amostras que o Santiago está estudando agora. Então, na parte não dolomitizada, vai se estudar reservatórios também pré-sal, para comparação. Aqui está a bacia de Neuquén, é uma bacia que margeia aqui a parte andina, né? Aqui está a cidade de Neuquén, e aqui está o trecho nessa estrada que liga Mendonça até Neuquén. É uma região muito bonita e que tem afloramentos belíssimos do carbonato do pré-sal. Então, no caso, Santiago, ele vai compreender melhor o membro Latosca, que é o que é considerado análogo do pré-sal. Muita gente sai do Brasil, da Petrobras, para ter aula na Argentina, e esses geólogos, tipo Ricardo Astini e Fernando, são aqueles que acompanham todos os geólogos da Petrobras em campo. Então a gente está muito bem assessorado com eles, né? E tendo alvos muito específicos que já vem sendo estudado pelo Ricardo Astini, mas precisa de geocronologia, precisa de geoquímica para poder entender melhor. Então, além dos carbonatos, você também tem sequências evaporíticas, né? Só que diferente do pré-sal, a sequência evaporítica está na parte basal, né? Diferente do pré-sal. Então, o Santiago vai estudar isso e vai refinar os processos diagenéticos que podem estar influenciando nos reservatórios que tem, por exemplo, na bacia de Neuquén, mas que pode servir de análogo no pré-sal do Brasil. A Milagros Biglia, conhecida mais como Mili, né? Então, a Milagros ela vai estudar testemunhos do pré-sal. Alguns desses testemunhos já foram estudados, né? Inclusive com o auxílio do professor Ricardo Astini. Então, o Ricardo já conhece bem esses testemunhos e já se tem ideia recente, por exemplo, a Fontaneto, acho que foi aluna nossa aqui do Instituto, né? Está na Petrobras. Então, esqueci o primeiro nome dela, mas ela fez um estudo recente mostrando que esses carbonatos realmente são do pré-sal e são hidrotermais, né? Existia uma dúvida muito grande sobre a origem desses carbonatos e hoje está chegando mais a uma interpretação a respeito de carbonatos hidrotermais, né? Então, ela vai estudar não somente a origem e a evolução diagenéticas, mas também tentar aplicar métodos de geocronologia tipo urânio chumbo para a datação. Datação in situ para o laser ablation, CPMS. Além de usar métodos geoquímicos, tipo elementos de terras raras, com o uso de laser ablation também. Então, é feita uma petrografia muito detalhada e essa petrografia vai ser muito importante para estabelecer alvos para a geoquímica e alvos para a geocronologia. Aqui você tem um travestinho da parte mais a norte, né, da Argentina, a próxima cidade de São Juan, se não estou enganado. Então, essa parte da norte da Argentina, existem travestinos, aqui já estão sendo lavrados, né? Então, o Agostinho, por exemplo, já estudou nessa área, já tem uma boa ideia da parte de faces, né? Mas faltam também geocronologia, que pode ser usada, por exemplo, a geocronologia uranitória, que são travestinos recentes, e essa parte é geoquímica também, além de fazer um mapeamento detalhado tridimensional. Está sendo programada uma viagem de campo agora, para janeiro, né?
Então, o pessoal, parte aqui, a Maria Helena e outros alunos estão indo para Nicolás, estão indo para a Argentina, e esse vai ser uma das áreas que ainda não foram visitadas, que vão ser coletadas as amostras agora. Então, a Alana Sheila, junto com a professora Maria Helena, estão estudando essa área que fica no Rio Grande do Norte. São veios carbonáticos recentes, né? Eu mesmo datei esses veios com a ajuda dos meus alunos, e foram veios com 80, 20, 30 mil anos, até 5 mil anos, né? Então, a gente obteve isso com o método uranitório, são veios encaixados no gneiss. Então, a água passa, dissolve o mármore, porque tem um mármore aqui associado, e precipita o carbonato à forma de veios. Agora, eu e a Maria estivemos lá nessa área, então você tem água jorrante com muito CO2 sendo degasificado, né? Eu acho que o Denati também estava lá, então a gente verificou em loco, né, que você tem uma água, não é uma água quente, mas é uma água provavelmente associada com algum processo hidrotermal, né? Então, esse processo está sendo estudado aqui pela Alana Sheila e vai ser concluído um mestrado com esse trabalho. Então, também no próximo campo vai ser feita uma visita a essa área aqui, que é uma área vulcânica, aqui dá para ver o cerro, né? Esse aqui é o Cerro de Porco, né? Então, esse é o Cerro de Porco, é um monte vulcânico, e aqui você vê o mapa geológico, onde você vê aqui o depósito de inibritos aqui em verde, né? E aqui está o Cerro de Porco. Então, você tem várias drenagens aqui. Ao longo dessas drenagens, você tem a deposição de carbonatos. Esses carbonatos provavelmente têm uma influência desse material hidrotermal associado com o vulcanismo do tipo. Também o Agostinho, junto com a Maria Helena, já fizeram dados preliminares de datação, urânio chumbo, né, já tem idade. Então, esse aqui vai ser o tema de mestrado da Laia Jimenez, né? Então, ela vai estar estudando aqui mais em detalhe. Aqui vocês verem a parte vulcânica e a parte carbonática intercalar. Então, vai se ter uma ideia, com base na geoquímica do carbono, do oxigênio e do estrôncio, sobre esses processos vulcânicos, como isso leva à formação desses carbonatos hidrotermais e como a geoquímica desses isótopos aqui pode ser usada para identificar esses processos nessas rochas carbonáticas. A Elis, né, vai estar fazendo doutorado com testemunhos aqui do campo de Tupi, não é isso, Elis? Então, esse testemunho também tem travertinos associados. Esses travertinos têm sido considerados travertinos hidrotermais recentemente. Então, você tem uma dissolução aqui do carbonato da Barra Velha. São áreas que têm intenso falhamento, passagem de fluido, dissolução e precipitação de carbonatos do tipo travestino hidrotermais. Então, ela vai fazer uma petrografia muito detalhada para estabelecer alvos para geoquímica e para datação. Por exemplo, usando dolomitas, que tem sido um mineral muito utilizado para datação de carbonatos. Então, agora saber se essa dolomita é hidrotermal, se ela é diagenética ou se ela é primária, né? Então, é uma outra questão que a Liz vai estar ajudando a desvendar, né? Por exemplo, usando a geoquímica e também datando pelo método urânio chumbo, além de se fazer uma química mineral. Então, para sumarizar, vai ser feito em campo e também lá na Petrobras, em campo na Argentina e na descrição de faces do testemunhos na Petrobras. Separação disso também em lâmina, no detalhamento na petrografia óptica e metrografia para o ultravioleta. Com isso, vai se usar as técnicas de MEV, EDS, Raman, espectrometria Raman, que é a especialidade do professor André Pestilho, cátodominescência óptica, microtermometria, né, que são todas as especialidades dele, junto com o laboratório recém-montado aqui, o Geofísica, que tem toda essa tecnologia, né, para poder
você utilizar, aplicar esses métodos. Além disso, você vai ter um refino geocronológico desses dois métodos, a depender da idade, a gente vai estar usando o grande chumbo ou o editório para amostras mais recentes, e aplicação de isótopos estados, por exemplo, de carbono, oxigênio, magnésio, que é uma novidade, né? Então você tem poucos usos de isótopo de magnésio, e silício. Mas uma novidade é que o magnésio está sendo implementado aqui, está em fase final de implementação no CPJ, pela professora Marie Babinski, pela doutora Carolina Bedoya, né? Então, eles vão estar produzindo parte aqui desses dados aqui em rocha total, mas em materiais mais finos ainda pode ser usado laser para ver. Isótopos também da mesma forma, você vai fazer em rocha total e também em alvos definidos para laser. Né? E geoquímica de elementos maiores e maiores. Menores e maiores. Então, esses seriam os métodos principais que a gente vai estar usando ao longo do projeto. E com isso, espera-se obter um modelo digital de afloramento. Eu não tenho tempo aqui para mostrar, mas o modelo é o seguinte: você vai para campo, digitaliza todo o afloramento e você, por exemplo, pode colocar locais onde você coletou a amostra, né? Você pode estar aqui no Brasil visitando virtualmente afloramentos na Argentina. Então, esses afloramentos, por exemplo, servem para você estar fazendo um campo virtual, né? Essa é a ideia. E você está aprendendo muito antes de você mesmo conhecer isso pessoalmente, se tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, essa é a proposta também de fazer esse modelo genético usando essa ferramenta multiprox, né? Dessas áreas análogas na Argentina e validar com a amostra do pré-sal. Então, a gente vai usar, se isso funciona lá nos afloramentos da Argentina, existe a possibilidade de funcionar também nas rochas do pré-sal. Essa é a ideia, né? Então, os dados geocronológicos vão refinar essa parte estratigráfica que você tem tanto em campo como nos testemunhos do pré-sal. Nos testemunhos do pré-sal já tem já bastante dados, mas esses dados geocronológicos são bastante controversos, né? Então, pretende-se refinar esses dados geocronológicos e também com dados de petrografia, mineralogia e análise de inclusões frutas, fazer um modelo genético desses travestinos que foram depositados, por exemplo, hoje na Argentina, alguns deles são ativos ou antigos, né? E também fazer esse cruzamento com que está sendo interpretado geneticamente em termos evolutivos com as rochas do carbonato do pré-sal. Okay? Então, resultados em maior detalhe, você vai fazer uma análise detalhada de faces, em campo e também em laboratório, em lâminas, uma análise petrológica, né, petrologia sedimentar, análise de isótopos estáveis, então vamos usar essa ferramenta. Com base nisso, vai ter uma mudança, uma compreensão da mudança, um melhor entendimento sobre o ambiente continental, se, por exemplo, é um ambiente associado a um setor de mar quente, mar tropical, até mesmo onde se desenvolveram evaporitos, porque também tem evaporitos, né, sendo estudados na Argentina, por exemplo, na área do Santiago, e fazer análises estratigráficas, que vão levar em conta, por exemplo, tempo de relativo de regração marinha, né, configuração do ambiente evaporítico, e associação de toda essa deposição com um cenário de paleoambiente, paleoclima, do momento da deposição do Cretáceo, ok? E, por fim, as alterações diagenéticas dos carbonatos. Vão estar sendo comparados principalmente com as faces dolomíticas, que é a face de interesse, né, para o projeto. Então, com isso, né, vai fazer uma análise da qualidade desses reservatórios, sem ou com dolomitização. Entender melhor como isso acontece hoje, por exemplo, na Argentina, com o que aconteceu, por exemplo, durante a deposição dos carbonatos do petróleo. Ok? Então, com isso, eu agradeço aqui a atenção de vocês.